Sim, eu sei, deixa eu me explicar. Sem dúvida esse filme, Kuma, tá no seu subconsciente, você, meu Deus, eu já vi esse filme em algum lugar, meu Deus, meu cérebro deletou esse filme, que filme é esse? E por que do nada esse filme aqui na minha timeline? Como é que você foi assistir esse filme? Primeiramente, tava lá e o meu pai conversando, tá. Ele falou, filho, eu não sei por que eu lembrei de um filme, de uma zebra, metade listrada, que ela tinha que ter uma jornada, que tinha alguma cópia de Rei Leão. Eu tô querendo saber que filme é. Eu dei o estalo na hora. É alguma coisa Zumba. Fui pesquisar, não era Zumba, era Kumba. E já que nem estão pesquisando o nome do filme, estão pesquisando, estamos assistindo. Vamos lá assistir e assistimos o filme. E assistindo o filme, eu entendi porque esse filme ele é bem esquecido. Mas vamos lá primeiramente para falar desse filme e do porquê eu quis falar desse filme. Porque ele é um filme que ele demonstra vários errinhos de estúdios novos ou que certas vezes são certos erros que, dependendo do estúdio, você pode relevar. Primeiramente, vamos falar um pouquinho da história. A história é extremamente simples. O meu pai tinha na cabeça que era uma cópia de Rei Leão, porque tem uma referência à Pedra do Rei Leão no filme, mas não tem nada. A jornada é outra, tem um negocinho de destino, de descobrir quem você é, mas não é a Hamlet, não. Não tem nada a ver, tem só umas referenciazinhas. É uma jornada improvável de busca pelo eu interior, já vou falar. Você tá na savana, esse filme se passa numa savana, aonde as zebras estão isoladas num semi-paraíso. Não tem Busca do Vale Encantado? Pensa que esse Busca do Vale Encantado, só que o pessoal tá lá de fora. As zebras fizeram uma redoma, um murozinho de galhos, para ficarem seguras de um leopardo super mega fodão. E estão lá. Só que aí nasce uma zebra metade listrada e metade não listrada. Uma falsa zebra, uma meia zebra. E as pessoas acham isso estranho e acham que é um mau agouro. Meu Deus, essa zebra significa mau presságio. Não vai mais chover. E adivinha? Não começa a chover, que gera um problema que eles estão isolados com a água, só que aquele paraíso começou a virar um inferno, que dificultou muito, começou a dificultar muito a vida dele, crescendo nessa peste dessa profecia, desse misticismo, desse medo irracional que as pessoas tinham, dele ter o destino dele selado por uma profecia. Além de, claro, o que acontece quando nasce um bicho, alguém, algo que não é como deveria ser. E as pessoas o julgam, simplesmente negando a identidade dele e fazendo bullying com ele, chamando exatamente de meia zebra. E ele ainda é filho do líder. E não apenas isso, a mãe é muito doente. E quando ele nasceu, ela ficou ainda mais doente. Base do filme. Lê, essa base do filme parece muito interessante. E sinceramente, acho que não preciso dizer mais que o filme vai se tratar sobre identidade e aceitação. É mais ou menos isso que o filme trata, e ele tem um paralelismo muito interessante. Eu não falei do leopardo? O leopardo também tem uma, entre essas, deficiência. Ele era cego de um olho, mas por ele ser cego de um olho, ele tinha um mega olfato que tornou ele o maior caçador daquela região, para se tornar uma lenda onde todos tinham medo dele. Só que aí o que acontece? A mãe dele, do nosso protagonista, da nossa meia zebra, falece, gerando todo o estopim. O líder fica triste e ele se sente culpado. E não apenas isso. Nasce, a mãe, antes de falecer, contou uma historiazinha para ele, para tentar mostrar como ele era especial, que ele não tinha que ter medo. Contou a história de que existia um lago mágico, que se ele fosse nesse lago mágico, ele ia ter as listras dele. Não, meio estranho como você contou aqui. Vai assistir o filme. Eu sei que o filme não é muito bom, já adianto aqui de cara, mas eu acho que vale uma experiência, até porque não é um filme americano, é um filme de um estúdio menor da América do Sul da África. Então eu acho que vale pelo menos você dar uma leve experimentada, principalmente se você estiver lá no seu subconsciente. Principalmente porque agora que eu te falei, e você veio nesse vídeo achando que eu ia te contar toda a história. Não vou te contar toda a história. E aí ele sai, dando essa jornada dele através e buscando basicamente ele mesmo, ele se completar. E se eu falasse que se o filme se focasse só nisso, o filme é muito bom.
nesse sentido. Nessa pequena forma que ele fala, simples, direto, bem feito, uma semiótica visual muito bonita, e provavelmente tem algum filtro, mas o ambiente desse filme, tirando 3D, porque é um filme de 2013, é bem bonito. A animação é qualquer coisa, mas o ambiente é bem bonito. Muito provavelmente são fotos com algum filtro, mas que ainda assim dá uma boa unicidade. Eu acho que eu nem preciso dizer, ele vai lá no final. É bem óbvio, é bem clichê esse tipo de história. Eu não preciso contar a história pra você saber o que a história vai acontecer, então eu vou falar dos problemas do filme. Problema número 1, humor. O filme tem muito humor. Só que não é muito humor no sentido de 50-50, não, é 40-60. O filme tem muito humor. Ele tenta colocar humor em tudo. Tudo. E algo que eles fizeram, que eu achei que seria uma boa piada, mas é só mais uma referência, eles humanizaram os animais. Os animais jogam bola. Tem uma girafa que parece o Ronaldinho Gaúcho, é sacanagem. Que ela ainda parece jogando bola. Os animais jogam bola, tem cílios. Você percebe que os animais foram humanizados. E tem humanos nesse mundo. O que é meio dissonante, sinceramente. Porque tem um negócio de destino. Sinceramente, eu achei interessante, né, terem humanos e os humanos agem como se fossem animais. Você não vê um humano. Como assim você não vê um humano? Você vê um carro o carro age como se fosse um animal. O carro ataca como se fosse um animal. Os carros ficam rodando em volta de você como se fosse um cerco de um abate de lobo, de uma matilha. E só aparece a arma, não aparece o ser humano. Eu entendi, eu achei legal, só que eu só achei uma piada, uma forma criativa de colocar os humanos e colocar um pequeno subtexto no filme. Só que eu não gostei, por quê? Eu já não preciso dizer mais. Um dos pontos do filme é que se esse misticismo, se essas profecias são reais, se elas existem, porque o filme faz parecer, opa, não existe. Opa, mas talvez exista. Opa, mas não existe. Porque tem um louvo-a-Deus que é mágico, um ser sábio. Tem uma bode que ela fala de uma maneira sábia que faz parecer, será que esse misticismo existe, que essa profecia existe? Porque chega um ponto que, opa, peraí, o Leopardo, ele também conhece essa profecia. Estranho. Então é uma profecia. E por aí vai, tem esse misticismo. Porque o filme se trata, no final dele, eu vou ter que dar esse spoiler, alerta de spoiler, no final dele, é um paralelismo entre não se deixar se definir pelo que os outros, ou pelo que o destino, o que as profecias, o que o misticismo, o que as falsas profecias disseram sobre você. A profecia da zebra, do nosso protagonista, do Zumba, é: você nasceu, porque você nasceu, não choveu mais, e se você não morrer, não vai chover. Era isso que estava guiando ele. E ele só não morreu, não foi para esse destino cruel quando ele negou isso a ele. Ou seja, ele não morreu, ele negou esse destino, ele negou essa profecia, e isso o manteve vivo. Já o nosso Leopardo, que ele sem dúvida é uma das melhores coisas do filme, ele é um vilão imponente, ele tem uma psique bem legalzinha, bem construidinha, porque ele nasceu, foi jogado de fora, descobriu, e tem um leve plotzinho muito gostosinho que eu gosto do filme, spoiler de novo, essa água mágica que esse servo tem que pular, tá na caverna desse bicho. Tá na caverna do leopardo. E o leopardo adquire a habilidade, ou ele adquire a percepção dessa habilidade, quando ele cai na água da caverna dele. Olha que interessante, para colocar um mistério. Opa, existe ou não existe? É real ou não é real? É só o pessoal sendo místico, é só o pessoal tendo crendice, sim ou não? Tudo isso construído, só que as outras coisas do filme não estão alinhadas. Já falo sobre isso. Então, concluindo, existia uma profecia na caverna dos leopardos que iria nascer uma zebra metade, ou seja, uma meia zebra, que o leopardo que matasse essa zebra seria o maior leopardo de todos. E esse leopardo, ao saber disso, não, eu vou ser esse maior leopardo de todos, matou todos os leopardos da matilha para só ele sobrar, para ele ser aquele leopardo que iria matar essa zebra. Ou seja, o destino dele traçado na pedra. E cabra, que plot twist legal. Isso é legal. Foi um plot twist legal. Eu não diria que foi bem feito, mas foi funcional. A melhor forma é funcional. Lê, mas cadê os problemas? Calma. Porque exatamente agora. Porque isso é muito simples. Isso não dá um filme de 1h30 que esse filme tem. Como eles floreiam a jornada para eles chegarem nisso, piada. É personagem piada.
piada. Todo personagem é um alívio cômico. Todo. E pra piorar, o único personagem que é apresentado que não é um alívio cômico, na verdade, 2 personagens, a dublagem estraga e o outro em pouquíssimo tempo. Se todo. Ah, não é pra ter humor? Não, é só pegar a da Águia Branca. Tem humor lá por trás, tem uma semi-construção de mítica lá. Ele chega, a Águia e a Bode, que são os únicos personagens que não são caricaturas, que tem mais de uma função no filme que não ser o alívio cômico. Eles são bem feitos, eles são divertidos. Mas o avestruz é insuportável. O coiote é insuportável. Os lemurizinhos lá, da reserva são insuportáveis, porque eles são extremamente binários. Eles tentam, no final, forçar uma grandiosidade, sabe? Que no final vai todo mundo querer ajudar ele. Todo mundo que ele passou da jornada, sabe aquele negocinho de filme, bem mequetrefe para emular grandeza? Aí ele foi lá, conversou com 2 pessoas. Meu Deus, agora eu te adoro. Oh, meu Deus, você é o ser mais importante. Aí no final foi todo mundo. Foi pai que saiu lá do negócio. Foi todo mundo que ele passou lá. Só que ninguém consegue realmente. Ou seja, tá todo mundo indo lá para ver a vitória dele. E para mim é um senso de grandeza que não combinou. Não combinou, tá? Já falo mais sobre isso. Até porque, né? Era muito melhor não ter todo mundo. Só o pai. Só o pai. Tá? Deixava os personagens, é porque os personagens, a jornada dele, do abrigo deles até a caverna do leopardo, é extremamente chato, porque tudo isso, tirando a águia, é humor, só, é chato. Ele não tem uma real importância, tudo forçado, que faz eles não serem importantes. E no final, pega esses personagens importantes, que não tem importância, tenta emular uma importância total. Era muito melhor, na cena final, ter só o bode, a boda, no máximo a águia negra e o pai e os familiares dele, as zebras dele, só. Mas não, tinha que ter todo mundo para ver, todo mundo que duvidou dele no final vai ver lá. Aí fica muito grandioso. Ale, mas não é legal? Seria legal se fosse bem feito, mas como não é bem feito, como não é a força do seu filme, não está nessas camadas, aproveita que o seu filme é pessoal, é sobre a jornada pessoal de um ser, então deixa pessoal, deixa menor, deixa pequeno. Ficaria muito melhor se fosse assim, tá bom? E esse é, sem dúvida, uma das piores coisas do filme. Tudo que é de humor, tudo que é pensado, não funciona, é chato, infelizmente. Ao ponto que, e não conversa entre si, sabe? Sabe que eu falei que o leopardo é muito bem feito? A águia é bem feita? A boda que aparece lá é bem feita? Essa é uma parte mais séria, mais reflexiva. É como se a equipe responsável pela parte séria fosse uma que tem 8 de nota. E a pessoa que tá fazendo a piada é 5. Esse filme é exatamente o anti-Pixar, o anti-Rango. Pensa, Rango também é sobre personalidade. Esse filme é basicamente o Rango que deu errado, se você parar pra pensar na piada. É um Rango que deu errado. Como é que você faz um filme pra adulto e criança? Você faz igual o Nemo, igual a Pixar faz, igual o Rango faz. Faz as 2 camadas serem divertidas e as 2 camadas serem boas pro adulto e pra criança. Rango é assim, Nemo é assim, que faz então você não sentir, oh meu Deus, vai fazer piadinha. Ai, pula piadinha. Não, é ao contrário. A parte séria, a parte dramática, que tem até uma boa fotografia, o enquadro da águia falando com ele, ele fala, quando a águia pega ele e fala, meu Deus, eu preciso que me conte, porque eu preciso ir num lago mágico para me tornar uma zebra de verdade. A resposta da águia, simples e grossa, direta, e que até eu me assustei, porque o filme era só bobagem, a águia fala, é isso que você conta para si mesmo? Pô, filme, tinha que ter mais texto assim, pô. Tinha que ter mais texto assim. A construção no finalzinho, ele perguntando assim, quantas, tá, você não é uma zebra porque você tá metade? Quantas listras mais você precisa para ser uma zebra? Ele faz uma piada, 5, mas 5 tá bom. E no final, tem o que lá acontece. Esse final, o final simbólico, pena que eles falam de novo, né? Mas eu entendo porque é um filme infantil. Mas se eu só mostrasse, ficaria melhor. Tem lá o finalzinho e funciona. Mas o que conecta a piada e o modo sério não existe. É literal 2 filmes que estão um do lado do outro. Ao ponto que você pode, isso que é assustador, você pode pular as partes de piada, ir direto pro final, como se fosse um curta, por exemplo, um curta de 40 minutos, um curta de meia hora, o filme fica exponencialmente melhor e ainda continua engraçado, porque cortaria basicamente o quê? Do abrigo
Cortaria o abrigo? Não o abrigo em si, mas aquela coisinha chata lá do abrigo, com as piadinhas com o abrigo, basicamente o núcleo inteiro feito pra mostrar os humanos. Corta aquela porcaria. Corta aquela porcaria. Ah, Lê, mas esse tinha que ter aquele conflito. Dane-se o conflito. Porque tentaram emular para a Visão lá uma coisa de materno, uma coisa maternal. Então era muito melhor. Eles estão lá no local bom, mas ele fala, não, esse local bom não é pra mim. Eu vou lá. Aí ele conversa lá com carinha e vai. Aí os dois novos amigos, ela fala, eu perdi alguém que era importante pra mim, eu não vou deixar essa criança se perder de novo. Aí ela vai. 1000 vezes melhor que todo aquele lé concreto só pra comer tempo. Muito melhor. Porque depois eles, oh meu Deus, é tipo, a visão, ah meu Deus, eu não posso falar disso, bom, deixa pro final. E tem toda a conexão do filme, tá bom? Então, é isso. Quando você quer dar um exemplo de um filme infantil errado, pega esse filme. Porque ele tem coisas profundas, que ele conseguiu trabalhar, o filme trabalha a identidade, a aceitação, é uma mensagem legal, é uma mensagem profunda, mas o que ele coloca no circular para formar o filme, para dar uma hora do filme, é chato pra burro, adivinha? Só pra uma criança gostar, enquanto a outra metade do filme é por adulto gostar, isso é muito errado, tá? E ainda, vamos falar do Elefante da Sala, que é muito provavelmente o porquê você lembrar desse filme. Esse filme foi muito propagandeado aqui no Brasil, por causa de Star Talent e por causa do 3D. Acho que como é 2013, o 3D tinha, acho que alguma coisa sobre 3D. É que normalmente filme mais subnicho, eles têm alguma estratégia. Ah, vou vender 3D. Acho que 3D na época de 2013 já era, né, algo banalizado, mas eles se venderam assim. E amigo, a dublagem desse filme é uma merda. Puta que pariu. Nossa, como é ruim. Pra um estudo, quer ver uma dublagem ruim de Star Talent, vai pra esse filme. E sabe o que é mais triste? Quase era uma dublagem perfeita. Lê por quê? Como é um filme desconhecido, de um estúdio não grande, os caras quiseram dar uma pelada. Então o que eles fizeram? O texto desse filme é adaptado a um nível esquizofrênico. Lê, como assim? Tem piada onde não tem piada, tem brasileirice onde não tinha brasileirice. E o Coyote, ele é a caricatura de um brasileiro, filho. Ele socaram 10 brasileiros e fizeram o cara dublar. É 10 brasileiros dublando. É uma tirada sarcástica, é um ditado popular, é alguma coisa brasileira por segundo, aquele Coyote falando. E não é tanto um problema. É porque é tanta coisa que perde o impacto, né? Isso que é ruim. É tanta coisa que perde o impacto. Mas daria pra passar pano. Mas o protagonista, que acho que é o Rodrigo Faro, e a Visão, pela Sabrina Sato, puta que eu pariu. Mano, que dublagem ruim, sem emoção. E adivinha? A águia tem um ciclo dramático. Então ela não é unidimensional. Ela é binária. A profetisa também não é unidimensional. Ela é binária. Tem o drama dela. Tem a importância dela na história. O protagonista e a Bizan são os outros dois personagens dramáticos que não entregam. Porque a Bizan, ela já tem um problema da história que não desenvolve tão bem o drama dela. O drama dela é meio jogado. Mas você entende, você saca na hora. No momento que ela não quer falar do passado dela, você já saca. No momento que ela é um pouco mais afetuosa com o menino, tinha que ter um foco mais nisso, mas daria pra passar pano. Mas não dá pra passar pano, porque a Sabrina Sato não. Ou seja, a Sabrina Sato exponenciou o problema do filme. É insuportável a dublagem desse filme, pô. Aí o que acontece? Os bons dubladores, o dublador do Coyote, o dublador dos bichinhos lá, são jogados pro lado por causa dessa dublagem ruim dela. Por quê? Vira uma bola de neve. Um probleminha aqui, de escrita aqui, um problema de história aqui, um problema de dublagem aqui, um problema de entrega aqui. Aí a gente tem algo extremamente adaptativo com uma pessoa que não entrega. Nada se junta, ou seja, nada se junta, se soma para no final entregar um bom filme, uma boa experiência. Tanto que eu fui. Nossa, mas foi difícil achar esse filme legendado. Nossa, como foi difícil, viu? Meu Jesus, eu tava com medo do site que eu tava entrando. Jesus Cristo. Eu fui hackear, que você sabe que foi por culpa desse filme maldito. Mas, e foi muito melhor. Eu detesto isso. Detesto, né? Porque entrega mais. Isso que é triste, né? Tá a minha língua e não entrega emoção quanto uma língua quando eu entendo boiufas nenhuma. Isso é triste, tá bom? Tá bom? Então, terminei pra falar desse filme. Lê. Você recomendou assistir esse filme? Sinceramente, se você assistiu esse filme, eu acho que ele é uma boa revisitada para você testar o seu senso crítico. Eu acho que é bem interessante. Porque ele não vai te dar nostalgia, porque o filme é ruim. Então, seu cérebro deletou esse filme. Mas eu acho que ele é um bom caso de estudo para você assistir e perceber certos errinhos. Tipo, perceber as forças e as fraquezas. Agora, se você não assistiu esse filme,
eu não consigo recomendar. Eu não acho que ele não dá pra terminar, porque ele tem erros, mas ele tem acertos. Se você não liga pra dublagem, não vai te doer. Se você não liga pra comédia pastelona, não se conectando com o filme, não vai te doer. Se você não liga pra comédia pastelona, isso também não vai te doer. Então vai ser só um filme medíocrezinho, interessantezinho no máximo. Agora, se você gosta de comédia bem concatenada, porque eu comparei com Hunger? Porque Hunger é exatamente isso. Comédia com drama, bem feito, onde as duas metades da laranja se completam. Uma das metades não tá podre, né? Analogia minha paixão. Esse filme, uma das metades da laranja tá podre. E se você assistir esse filme, tem um puta de um carinho por ele estar lá na sua memória afetiva, me desculpe estragar esse momento pra você, mas o filme é ruim mesmo, tá? Infelizmente, tem um motivo dele ser esquecido. Tristemente é isso, né? E eu fico triste da equipe que fez a parte dramática, que você via um carinho lá, você viu, dava pra ver que foi bem construído, bem concatenado, os plot twist, a própria crítica. Rapaz, dava pra fazer um recorte desse filme, transformar ele num curta, que ele ia ficar um curta muito legalzinho, viu? Dá pra fazer isso, tá? Basicamente, tirando a maioria das piadas que não precisam, o filme ia de 1h30 para 40 minutos, corta... Ai, nossa, outra coisa que eu tenho que falar mal. A humanização desse filme é uma merda, cara. As zebras jogando bola é muito ruim. É muito ruim. Pra fazer o quê? Pra fazer um link, né? Pra te dar empatia, pra te fazer um link com a realidade, pra você se ver naquelas personagens, mas não precisava. No primeiro drama, a mãe morrendo, as pessoas já iam se conectar. Não precisava disso, né? Não precisava. A humanização também não... Até a humanização do filme é ruim. Os cílios dos personagens, a forma mais caricatural de alguns personagens feitos apenas para ser alívio cômico. E só eles têm essas características mais humanizadas. Os outros não tem tanto. Não tem tanto. E não fica legal. Não fica legal. Infelizmente umas metades da laranja tá por outro. Tá bom? Se você gosta, não reassista.